Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa segunda aula aqui deste módulo tratando sobre o acusativo ainda e agora numa continuação sobre a ideia do acusativo como um sujeito do verbo no infinitivo. Então, na última aula tratamos sobre algumas relações que podíamos fazer ali com o português acerca do infinitivo e agora vamos continuar sobre essa explicação dentro do grego do Novo Testamento. Então vamos lá. Primeiro uma clarificação sobre essas questões. Às vezes, quando o infinitivo ele tem dois acusativos, acontece que às vezes aquele infinitivo vai tomar dois acusativos. E aí a questão é que vai aparecer a seguinte: qual desses acusativos seria o sujeito da oração e qual desses acusativos funcionaria então como objeto? Então vão surgir dois acusativos, vão surgir situações em que dois acusativos vão aparecer relacionados ao infinitivo e então deverá se buscar que tipo de função dentro daquela oração aqueles acusativos vão tomar. Se será um acusativo com uma função de sujeito ou se será com uma função de objeto direto, certo? Às vezes, na verdade, ele pode até ter uma função de acusativo, certo? Aliás, uma questão de... Ele pode ser sujeito, pode ser até um predicativo do sujeito, a gente vai ver isso também. Ou também ele pode ser um objeto direto. Vamos ver aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro para a gente, tá bom? Kathos estin dikaion emoi tuto phronein hyperpanton hymon diato echein me ente cardia hymas ente tois desmois mu kai ente apologia kai bebaiosei tu evangelio synkoinonous mu tes haritos pantas hymas ontas. Texto de Filipenses 1:7. Aliás, é justo que eu fale assim, que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então vamos lá. Kathos, ele segue aqui o seu argumento. Então, aliás, estin dikaion é justo para mim, né? É justo que eu assim pense de todos. É justo para mim pensar assim de todos, né? Pensar que eu assim pense isto, ou pense assim, hyperpanton, que é de todos, hymon, de todos vós, diato, porque, echen, ou seja, trago, eu, né? No caso aqui, eu trago, entecardia, ou seja, vos trago no coração, rimas, ou seja, o rimas é o vos. Então, eu trago vocês, vós, no coração. Ente tois desmois, ou seja nas minhas algemas, desmois mu, minhas algemas, cai, ou seja, né, a ideia de seja nisso ou seja naquilo, caio, então seja, ente apologia, na defesa, lembra de apologética, né? Então apologia, a ideia de defesa, kai bebaiosei, ou seja, confirmação, do evangelio, do evangelho, synkoinonous, ou seja, todos sois participantes comigo, né? Tes haritos, da graça. Então esse pantas que é esse todos, participantes sois aqui, ontas, rimas comigo, certo? Mu comigo.
E aí vamos lá. A questão aqui que eu quero lembrar você é por que eu vos trago no coração, certo? Então, diató é ren, eu tenho, ou seja, eu trago. Vocês estão aqui comigo, né? E aqui nós temos eu, me, é ren, aqui o verbo no infinitivo, certo? É ren, verbo no infinitivo, e o me no acusativo. E aqui nós temos eu trago, eu tenho, e aí rimas, né? Vocês. Aqui também está no acusativo. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho dois pronomes, certo? Me é um pronome e o rimas é um outro pronome. Os dois estão no acusativo. Então, o ponto é, quem traz quem no coração? Eu trago vocês no coração ou vocês que me trazem no coração? Porque nós temos dois acusativos e um infinitivo. E a questão aqui é justamente saber quem é o sujeito dessa oração e quem é o objeto dessa oração. Eu trago vocês no coração ou vocês que me trazem no coração? É a questão aí que está sendo levantada dentro desse texto, tá bom? Para que você então entenda assim. Por exemplo, vamos pegar aqui algumas... bom, eu falei até agora, né, com aquele exemplo, dessa questão aí, né, de dois acusativos e um verbo, certo? No infinitivo. O ponto é que a gente precisa primeiro analisar algumas construções não ambíguas para depois tratarmos essas situações que às vezes são um pouco ambíguas, ou seja, que podem trazer outro significado. E aí a gente vai precisar analisar bem para saber que significado foi esse que o autor quis dizer, tá bom? Mas antes de chegar nesse ponto das questões ambíguas, como eu mostrei antes, ali era só para a gente perceber qual é a questão que está sendo trabalhada aqui, né? Qual é o ponto aqui que a gente quer esclarecer. Então a gente vai para algumas questões que são mais claras, para que isso fique mais claro realmente na sua mente. Então Mateus 22:3, Kai apestelen tus doulos autu kalesai tus keklemenos eis tus gamus kai uk ethelon euthen, que seria, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, esse Kai aqui não precisa necessariamente ser traduzido, segue o fluxo da argumentação. Então, Kai apestelen, que é enviou, tus doulos, os seus servos, ao kalesai, que é chamar, ou seja, a chamar os seus servos, tus doulos autu, tus keklemenos, que seja os convidados, aqueles que foram chamados, eis tus gamos, que é para as bodas. Então esses convidados foram chamados para as bodas, Kai, as bodas ou bodas, enfim, mas uk ethelon, ou seja, estes não quiseram euthen vir, eles não quiseram vir para as bodas do que ele havia chamado. O ponto aqui é o seguinte, olhe, nós temos aqui Kai apestelen, então ele enviou, certo? Ele enviou esse rei, né? Então ele enviou os seus servos. Então ele enviou é o verbo principal. Os seus servos é objeto desse verbo principal, certo? Então aqui nós temos o verbo principal. Nós temos aqui um objeto que está no acusativo, certo? Ele está no acusativo, ele é objeto desse verbo principal aqui, tá bom? Só para que você não se perca aí no meio de tantos objetos, né? Só que ele mandou os seus servos a chamar os convidados, certo? Então nós temos aqui um infinitivo, kalesai, e esse verbo aqui no infinitivo, ele tem um sujeito,
quem é o sujeito do verbo convidar? Não é o Senhor. O Senhor mandou os servos convidarem. Então, os servos convidarem, neste caso, dentro desta oração menor, que está dentro desta oração maior aí, que tem o verbo principal apestelen, que é enviar, no caso, enviou. Então, tus doulos, os seus servos, será então o sujeito, certo? Dessa frase menor. Lembre-se que ele é sujeito dessa frase menor aqui, os seus servos, o que? A chamar, ou seja, kalesai. Dentro da oração maior, os servos são acusativo no sentido de serem objeto, mas ainda dentro dessa frase, dessa oração, eles assumem uma função de sujeito, porque foram eles que foram chamar os convidados. Nesse sentido, então, nós temos um acusativo como um sujeito do infinitivo, com uma construção não ambígua, né? Exatamente, fica muito claro aí, não precisa de muito esforço para perceber essa relação. Prosseguindo, então, nesse ponto, vamos aqui para Lucas 18, versículo 16. O que nós temos, então? Nós temos Rodé Jesus prosekalesato alta legon afete ta paidia errestai prosme kai me coliete alta ton gar toiunton estin re basileia tu theu. E aí nós temos aqui Lucas capítulo 18, versículo 16. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos lá. Ro Jesus, de, que é porém, prosekalesato, chamando, alta, chamando-as para si, né? Então, chamando-as para junto de si. Tudo isso aqui é chamando-as para junto de si. Legon, disse, né? Dizendo, no caso aqui foi traduzido como ordenou, já que ele vem com uma ordem depois. Afete, que é deixai. Errestai, que é deixai vir. Olha aqui o verbo no infinitivo. Tai, pai, prosme, a mim, ta paidia, os pequeninos, cai e me coliete, não embaracei-os, ou não os embaraceis. Ton, gar, né, porque, ton toiuntum, ou seja, dos tais, deles, que seria um pronome que está se referendando, né, ao que foi dito antes. Estin é re basileia, o reino tu theu, de Deus. Então, o que a gente quer achar aqui? O que Jesus falou, né? O Jesus, aí é o verbo principal. Jesus chamando-as para si. Jesus chamou, certo? Essa é a oração principal. Jesus chamou essas crianças dizendo alguma coisa. Então, nesse sentido, a gente já tem uma oração principal aí. Jesus chamou as crianças dizendo o quê? E aí é que a gente abre os nossos olhos para procurar o que Jesus disse, porque dentro disso vai ter uma oração subordinada à oração principal, que é onde a gente quer procurar o nosso infinitivo. E onde é que está o nosso infinitivo? Está aqui, deixai, ou seja, ele diz, deixem vir a mim, né? Errestai, então, deixai vir a mim. E aí nós temos tapaidia, as criancinhas, né? As crianças, os pequeninos. Então ele diz, deixai as crianças virem a mim. Deixai vir as crianças até mim. Então, quem é o sujeito dessa oração que está dentro dessa oração maior?
o sujeito são as crianças que estão no caso acusativo. Então, os pequeninos seriam o sujeito, estão no acusativo aqui, e vir a mim, ou simplesmente vir, está no infinitivo. Então, para que você não se perca aí, eu vou até colocar na mesma cor aqui, tapaidia é o nosso acusativo e errestai é o nosso infinitivo. Neste caso, esse acusativo tem a função de sujeito desse verbo aqui, que é o infinitivo vir. Deixai as crianças virem a mim, se a gente quiser pensar assim nessa ordem, né? Deixai as crianças, sujeito, virem a mim, que é justamente o verbo dentro dessa oração, tá bom? Então, nesse sentido, a gente tem a taipaidia como acusativo com função de sujeito do verbo no infinitivo, que no caso é errestai. Muito bem, vamos prosseguindo aqui para mais um exemplo. O exemplo agora é de Atos capítulo 11, versículo 15. E aí o que que a gente tem? Endeto arxasthai me lalen pepesen to pneuma to hagion epautus hosper kai efhemas en arrei. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, vamos lá. En tu arxasthai lalen é quando, né? Esse en, vou colocar aqui em amarelo para seguir a ordem aí, como já estava fazendo. Então, en tu arxasthai é quando comecei a falar, certo? Esse arxasthai seria esse começar a falar, quando eu comecei a falar. Esse de é o porém, certo? Então, arxasthai, comecei, lalen, a falar, aqui você já pode perceber o infinitivo, certo? O me aqui, ó, quando eu comecei a falar, aqui mereceria um colchete, quando eu comecei a falar. Epepesen, que é caiu, to pneuma, o Espírito Santo, to pneuma, to hagion, epautus, sobre eles, hosper, como, cai, como também, remas, que é sobre nós, en arrei, no princípio. No princípio. Bem interessante esse texto, e aqui a gente vai procurar o nosso infinitivo, certo? Então, quando comecei, arxasthai me lalen. Lalen é o nosso infinitivo. E onde está o nosso acusativo? Aqui do seu lado, o pronome pessoal. No caso, a primeira pessoa, né? E no caso aí, como eu, quando comecei a falar, é o nosso infinitivo. E o eu aqui, como eu já marquei para vocês, será o sujeito. Então, vamos aqui para que a gente não se perca. Me é o acusativo. Lalen é o infinitivo, sendo que esse acusativo, ele é sujeito desse verbo que está no infinitivo, ok? Esse é o ponto aqui para falar. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa, certo? Esse eu se refere ao acusativo aqui, o me, e o a falar é esse infinitivo aqui. O eu, comecei a falar, o eu então será o sujeito do verbo no infinitivo, tá bom? É importante a gente seguir assim, passo a passo, porque se a gente fosse cortando aí cada versículo,
a gente poderia se perder no meio do caminho, né? Com tantos versículos para a gente olhar, a gente pegando ali o versículo fora de um contexto, sem traduzir, somente citando ali, né? Às vezes eu sinto que a gente vai simplesmente atirando os versículos assim para as pessoas, para os alunos, e é bem difícil eles poderem absorver isso, né? Poderem segurar tanto o conteúdo que a gente acaba passando. Então, por isso eu prefiro que a gente siga aí traduzindo versículo por versículo dos que estão sendo trazidos, para que fique mais claro para a gente não se perca aí no meio de tanta informação. Tendo falado isso, vamos prosseguindo aqui, porque a gente precisa seguir em frente. 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vós sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos lá, certo? Esse é um texto interessante, né? Porque usa a palavra peirasmos, às vezes com significado de tentação, às vezes com significado de provação. Então, peirasmos, tentação, uk eilepsen, que é vos sobreveio, rimas é o vos, certo? E o que é não. Então, não eilepsen, que é sobreveio para vós, né? O vos sobreveio. Tentação, peirasmos. Eime, que é o que não, anthropinos, ou seja, que não fosse humana, ou seja, exceto as que são humanas, exceto as que são de homem, né? Não são uma coisa assim sobrenatural, no sentido de que vocês não podem suportar, nesse sentido, né? Sobre-humana, são humanas, vocês podem suportar. Ele diz aqui, mas, rotheos, Deus, pistos, né? Pistos, rotheos, a proposição predicativa, então, mas Deus é fiel. Ros uk, então seria esse e não. Easei, permitirá. Rimas, que vós peirasthenai, ou seja, sejais tentados. Hiperrodinas, seria além do que você pode conseguir, né? Além do que você pode. Aqui foi traduzido como além das vossas forças. Alá, ou seja, pelo contrário, ou porém, poieseis sin to perasmou, ou seja, juntamente com a tentação, sin to perasmou, juntamente com a tentação, poiese, ou seja, vos proverá ou vos dará kaiten ekbasin, ou seja, o livramento, certo? Tu dinasthai, que seja esse hipenenken, seria esse de sorte que dinasthai possais suportar, né? Hipenenken. Muito bem. O que nós queremos achar aqui para você é o nosso infinitivo, né, com o qual vai se relacionar o nosso acusativo. Então, o que nós temos aqui, não permitirá, o Deus não permitirá alguma coisa. Então, Deus não permitirá isso. Isso o quê? Que vocês sejam tentados, além das vossas forças, né, além do que vocês conseguem. Então, o ease, ele não deixará que vós sejais tentados. Peirasthenai, ok? E o rimas aqui é o nosso acusativo. Aqui nós temos o vós, que é o rimas, coloquei entre colchetes porque ele não está no texto da tradução, mas ele está implícito aqui no verbo sejais tentados. Vós sejais tentados. Nesse sentido, nós temos aqui, né, como já coloquei anteriormente, rimas sendo o nosso acusativo, perceba mais uma vez um pronome, peirasthenai é o nosso infinitivo, e que no caso o rimas é um acusativo que vai justamente indicar
uma relação aí de sujeito desse infinitivo, tá bom? Então era este ponto aí que eu queria salientar. Acho que podemos ainda tratar ainda um versículo de Apocalipse 10:11. Kai legusin moi dei se palin prosfeteusai epilaois kai ethnesin kai glossais kai basileusin polois, que é justamente o texto que a gente já trouxe anteriormente. Então, kai legusin moi, então me disseram, dei é necessário, se, né? Então, tu, palin, que ainda, profeteusai, profetizes, epilaois, né? Então, a respeito de povos, kai ethnesin, nações, kai glossais, línguas, kai basileusin, e reis, certo? Polis, que é justamente, polóis, desculpe, que é justamente o muitos. E neste caso aqui, nós temos, é necessário que tu profetizes, e aqui está o nosso infinitivo, certo? E aqui está o nosso acusativo. Novamente, o se é o acusativo, profeteusai é o infinitivo, e esse acusativo tem a função de sujeito, que é justamente o se é tu, que tu profetizes. É necessário ainda, isso é uma oração, isso já em si, né? Isso é necessário. O que é necessário? Que ainda tu profetizes. Então, dentro dessa oração menor, dessa oração subordinada, está ali um acusativo na condição de pronome, que será dessa forma o sujeito dessa pequena oração. Então era isto, espero que você tenha gostado aí, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.